Afonso. E agora com o carburador aqui da bancada, né? Vamos a algumas curiosidades, né? Esse carro tinha cabo de afogador? Como que era o funcionamento na fase fria? Não, ele não tinha cabo de afogador. O afogador aqui era automático. A água que circulava pelo bloco do motor antes mesmo de que a válvula termostática fosse aberta, ela circulava aqui nessa câmera. E ela abria a borboleta do afogador de acordo com a temperatura. Tá? Isso é bem interessante porque, mesmo, por exemplo, se você estacionar o carro, ficar meia hora, 40 minutos fora do carro, ele continua quente e a borboleta não fecha. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar o exemplo da dupla carburação no Fusca, que ele é elétrico, você estava num dia quente, você estacionava, desligava o carro, parava de circular energia elétrica nas resistências ali, às vezes você ia dar partida 10, 15 minutos depois, as borboletas estavam fechadas e você tinha dificuldade, o carro parecia um pouco afogado. Então isso daqui é uma evolução em relação ao que a gente encontrava no Fusca. Interessante. Então aqui passa o líquido de arrefecimento, nós tínhamos o sistema automático de afogador, SPS, injeção eletrônica, que o sistema é eletrônico, né? Ou seja, automaticamente ele faz a fase fria. Aqui você tinha o sistema mecânico automático. Então, nesse caso aqui do Passat original, não tem cabo de afogador. Algo bem interessante. Vamos então começar aqui as desmontagens do sistema, né? Uma pequena travinha da haste do afogador, né? Então, a haste afogadora, né? Além de fechar a borboleta em cima, também vai abrir levemente a borboleta de baixo, a borboleta aceleradora, né? Algum caso curioso aqui desse carburador, desse modelo, toda ela que você tenha pego, que tenha tido aí algo diferente? Você diz do modelo específico? Modelo específico. Eu acho que esse é um dos melhores carburadores da Solex, pelo fato de ele ter esse parafuso que nos manuais é chamado de bypass. Isso. Que pode ser úmido ou a seco. Esse daqui, pela posição em relação ao parafuso da mistura, é o úmido. Então, tá? Correto. Esse é o bypass úmido. E depois que a gente desmontar, o Scopino vai conseguir explicar exatamente como que funciona esse bypass. Isso é bem fora do comum. Você tem dois parafusos próximos, um pequenininho que regula a mistura, a marcha lenta, né? E esse que vai regular um pouquinho, né, a voltação junto. É bem interessante. É algo que poucos carburadores saíram com esse sistema, né? E esse carburador também é dividido em partes, né? Sim. 3 partes, né? Assim como boa parte dos Volkswagen Ar, né? Você tem 3 partes, os dupla carburação, né? Isso. E para quem já mexeu muito em dupla carburação, é uma derivação, né? É um carburador até um pouco parecido com o utilizado na dupla carburação. Boa parte dos carburadores da Solex, principalmente esses mais antigos, tirando 2E e assim por diante, eles compartilham de muitas peças em comum. Por exemplo, a agulha, os giclês. Então, são todos compartilhados ali a construção, a arquitetura das peças. Bem interessante, hein? E como é um motor antes do AP ainda, né? Você tinha nessa motorização um fluxo cruzado, né? Um fluxo um em cima do outro, né? Paralelo entre a admissão e o escapamento, né? Então esse carburador ele sofre muito com temperatura também, né? Sofre. Porque logo abaixo do coletor de admissão está o coletor de escape. Então ele sofre bastante com temperatura, né? Está muito quente, trabalha realmente muito aquecido devido ao próprio, né, dimensionamento dos dois coletores desse sistema. Bom, tirou os 6 parafusos da tampa, simples, bem simples esse carburador, né? É um carburador bem simplesinho, né? Já desliguei aqui a haste do afogador. Pronto, ó. Tampa já está em mãos, né? A junta, a tampa, né? Aqui a gente vai substituir, né? É isso. Vamos trocar a junta depois. Então na tampa nós temos, né, os itens básicos como o próprio sistema automático do afogador com água, né? Então conforme mexia, né, ou ajustava, você vai ter o fechamento da borboleta aceleradora, tá? Ó, fechou a borboleta aceleradora, só uma simulação para ter uma noção do que acontece, e também mexe aqui na alavanca para acelerar e abrir levemente a borboleta, né, inferior à principal. E aqui já era um sistema de desafogador,
né? Foi você acelerar o motor na fase fria, que a borboleta estivesse fechado, ele já ajudava a desafogar. Se acelerasse demais, se você afundasse o termoacelerador, o vácuo, ele ajudava a abrir essa borboleta, porque senão o motor ia só gasolina e provavelmente ele ia apagar. Ele ia travar, ali ia deixar de funcionar. Então já tem um sistema, né, pneumático, nesse no diafragma, para desafogar aí o sistema. Temos ainda na tampa o próprio injetor, a agulha injetora, sistema de aceleração rápida. Temos a agulha e só uma entrada, então não tinha retorno nesse sistema ainda, só uma entrada, aqui a agulha, vamos ajustá-la depois. E ainda os sistemas, né, de alimentação máxima, ou seja, em alta rotação mesmo, ainda tem a haste, né, de combustível, abrindo essa válvula para alimentar ainda mais o sistema de combustível. Aqui a tampa desse carburador. Temos agora aqui o corpo com a base, né, e já a famosa boia do tanque, né, a boia do carburador, a boia do carburador, uma pequena haste plástica mesmo, né, ainda era original, e aqui a famosa boia do tanque. Lembra dos materiais da boia, como que era antigamente? Sim. Essa aqui ainda já é plástico, né? Essa aqui já é material plástico, né? Eixo da boia e a própria boia no carburador. Então temos a cuba, o nível da cuba é um dos itens mais importantes, boia e agulha no carburador. Já vamos desmontar os demais componentes. Aqui um pouco de combustível ainda, né? Sim. E aí podemos esgotar esse combustível. E agora, né, com a cuba já vazia, né, vamos desmontar aqui um pouquinho os itens do carburador. Um paninho sempre é bem-vindo, para não perder nada e não machucar nada aqui no carburador. Então temos o que aqui no corpo principal, né? Temos a parte de giclê, podemos começar pela parte dos giclês, né, para a gente iniciar um trabalho de desmontagem, né? Esse giclê aqui, fixo, né? Esse carro não chegou a sair com o giclê que tinha a válvula magnética, né? Esse carro não saiu com o giclê que tinha a válvula de corte magnético, né? A válvula não está, na verdade, no giclê, ela está aqui embaixo, né? Que alimenta o foro inferior ali, depois do bypass, inclusive. Legal, então ao invés de estar aqui no giclê, ó, está na parte inferior, né? Para justamente nessa válvula não permitiu a passagem do combustível com a chave desligada, né? Eles chamavam isso de efeito diesel, né? Isso. Isso como válvula anti-diesel, porque a gasolina dos anos 70 até os anos 80, provavelmente, ela tinha uma facilidade muito grande em manter entrar em autodetonação, né? Então, você desligava a chave, eu vi isso uma vez na minha vida. Uma vez, e na hora que eu falei, nossa, não acontecendo, o carro morreu. Você desligava a chave e ele continuava funcionando como se fosse no ciclo diesel. Tinha pontos muito quente dentro da câmara de combustão, a gasolina não tinha octanagem. Carbonização também. E ele continuava funcionando. Então, a solução que a engenharia das montadoras encontrou para isso era cortar o fornecimento de combustível pelo parafuso da mistura, né? Pela última passagem dele, que na verdade é aqui embaixo. Então ele cortava a alimentação, mesmo que tivesse a pré-ignição, a auto-ignição, não tendo combustível, ele era obrigado a parar. Por isso que hoje você não precisa, vamos dizer, você tem um Fusca, você não precisa mais utilizar o solenoide, né, no lugar do giclê de leite. Você vai comprar um carburador novo, ele já vem somente com o giclê. Vem só a parte fixa dele, mecânica dele, né? Eu já vi algumas vezes isso acontecer em motores bem carbonizados, né? E a gasolina na época com muito chum, né? Tinha esse problema. E então aqui ele cortava a passagem do combustível. Se não tivesse isso, o motor funciona sozinho, meio louco. E ele chega a funcionar, pessoal, ao contrário. Ao invés de ele girar o normal para a direita, sentido horário, ele funciona anti-horário, né? Acaba funcionando anti-horário. É impressionante como que isso pode acontecer. Na parte de baixo do carburador, vamos ver algumas curiosidades. Tire aqui a travinha da bomba de aceleração. Tem duas agulhinhas aqui na travinha, tá? Ou seja, é a ligação do sistema de aceleração rápida com a base. E aí já podemos soltar a base do carburador, né? Dois parafusinhos fixam a base ao corpo do carburador. Como eu disse no começo, né? Esse é um carburador que é dividido em três partes certinhas, né? Temos a base,
a tampa, que é a parte superior, e no meio temos o corpo. Se eu não me recordo aí, se eu estou com a memória ruim, alguns carburadores se vendia só a base, né? Quando tinha folga de eixo, né? Vendia só a base. Então aqui, somente a base do carburador. E agora aqui no meio, vamos observar, e isso será substituído aqui na base, temos um sanduíche, junta, bakelite e junta. Ou seja, 3 peças, né, ligando a base com o corpo. E o bakelite aqui é um elemento, né, além de ligação, também para não deixar ir a alta temperatura, Isolamento térmico para a cuba, né? Então na cuba está o combustível. Se aqui aquecer demais e ferver a gasolina, vai mudar o nível, vai borbulhar, vai dar excesso, evaporar. Então, entre a base e o corpo, tínhamos 2 juntas de vedação, um sanduíche de um bakelite, que é um elemento para não deixar passar a alta temperatura, né? Ainda mais nesse motor, nós temos os coletores muito próximos. O que nós temos aqui na base aqui, tonelada? Na base a gente tem a borboleta, que é o controle que o motorista faz para manter a aceleração do carro. Tá? Então, quando você acelera, você aumenta a passagem do ar e, consequentemente, você aumenta a passagem do combustível. Tá? Porque ele acaba aspirando o ar e acaba puxando o combustível junto. Aqui vai ligado o cabo do acelerador. Aqui existe o parafuso da mistura e aqui o bypass úmido, que é uma passagem além do parafuso da mistura, depois que já ocorreu a mistura entre o ar e a gasolina no giclete lenta, o parafuso da mistura você consegue controlar a mistura ideal para a situação de marcha lenta. E a função do bypass é fazer passar uma quantidade maior ou menor dessa mistura para baixo da borboleta. É como se fosse um parafuso não seria de rotação, porque o de rotação seria o batente da borboleta. Aqui seria um parafuso como se fosse o volume. E por que ele precisa estar na posição? Porque existem os furos de progressão e se você não mantiver a borboleta na posição ideal em relação aos furos de progressão, você perde a eficiência, ou melhor, você deixa de aproveitar toda a eficiência do circuito de progressão do carburador. Então aqui a agulha, vamos tirar agora o auxiliar, né? Então isso é muito raro, temos em carburadores, tá? O bypass aqui. Acredito que são poucos carburadores que servem com isso, é bem poucos, né? Que eu me lembro de imediato desse aí. Esse é alguns de alguns Fuscas, mas que não saíram no Brasil. Então aqui é um parafuso que vai fechar uma passagem do ar e tem alguns furos aqui também. Então ele aumenta aí essa passagem, principalmente, né, da progressão, né, entre a progressão. Então aqui, a base, fica observar folgas no eixo, né, se tem folga no eixo ou não, tá? Importante. Tem ainda aqui embucha eixo, mas tá difícil. Tem, não, dentro do eixo. A gente tem um profissional aí que faz todos os nossos carburadores. E aí embucha o eixo. Ele embucha o eixo, troca a borboleta. Se isso daqui está ovalizado, porque essa parte da base costuma ovalizar muito por causa do calor, tá? E a borboleta também, ela acaba perdendo o formato dela. Ele consegue tornear isso daqui, consegue colocar uma borboleta melhorada e faz um serviço realmente maravilhoso. Foi inclusive ele que fez esse carburador pra gente. Que legal, interessante. Então aqui, somente a base do carburador. Agora, o corpo, né? A parte principal, onde nós temos a cuba, temos aqui um parafuso tampão, né? Do GTV principal. Então é simplesmente um tampão mesmo, né? Isso aqui, para quem já trabalhou em Kombi, vai lembrar de algo muito parecido, né? Dos dupla carburação. E aqui temos o giclete. E esse giclete é onde passa todo o combustível, né, Zanella? O que passa o combustível do circuito principal, que é o que vai sair pelo difusor ali, que fica próximo ao ventoinho. Está aqui, ó. Está aqui o giclete principal. Consegue enxergar o número ainda ou não? Tem, tá. Você vai ter que pedir uma lente de aumento para enxergar o número dos gicletes, hein? Mas vamos conferir depois em tabela de carburadores. Aqui soltando a bomba, isso mesmo, uma bomba, né? É uma bomba de aceleração rápida. Então são 4 parafusos, solte sempre na diagonal para diminuir a possibilidade de empenamento, sempre com a peça fria, jamais desmontar
com a peça quente, né? Senão vai ter aí o seu empenamento. 4 parafusinhos simples. E aqui dentro teremos o diafragma e a mola de retorno, nessa bomba de aceleração rápida. Então, 4 parafusinhos removidos, e aí o diafragma tem um pouquinho de combustível dentro ainda, e a mola. Veja, né? Como já começa a aparecer, né? Mesmo que é pouco utilizado, pontos aí, né? De goma, de sujeira, né? Devido ao nosso combustível. Vejam como aparece. E o carro segue em ordem, né? Chegou funcionando certinho. Então, desmontamos a bomba de aceleração rápida nesse momento. Ainda aqui no corpo, temos o giclê de ar, né? Mais um giclê, devidamente aqui calibrado. Aqui o giclê de ar. É um giclê grande também, afinal de contas, ele faz aí a calibração da passagem do ar junto com o giclê principal do combustível. Então, temos aqui já o corpo prontinho para ser limpo, tirar toda a impureza dele, descarbonizar, depois fazer aí um ar comprimido. A base também não está desmontada, né? Temos aqui só a mangueira de ligação. E aqui na tampa faltou só tirar a agulha do carburador, né? A agulha da cuba. Prontinho. É o último item aqui, e um dos itens que mais realmente tem a necessidade de troca preventiva, né? Nos carburadores, que é esse conjunto, jogo de juntas, o próprio diafragma, se tiver mais de um, troca esses dois, mas boia e agulha é o item aí, é o conjunto que mais estraga. Nós temos aqui a agulha e a moela da agulha, né? Que nesse modelo é ela que vai dar o nível da cuba. Então temos modelos de carburadores que o ajuste da cuba é feita pela arruela, pela espessura da arruela, e alguns modelos que é pela altura da boia, entortando a haste da boia. Neste caso aqui é pela espessura da arruela da agulha. Ok? Estou aqui, panela, tudo desmontado, pronto para limpar, depois conferir a calibração e bora fazer a limpeza e montagem, mas não agora. Vamos nos ver no próximo episódio, no próximo vídeo, mostrando a montagem desse carburador. Legal. Feita a desmontagem? Feita a desmontagem. Bora lá então. Vamos lá. Prazerzão. Obrigado. Vai lá.